Você escuta o vento, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Antigamente era muito difícil descobrir essa rota do vento. Tanto que o grande sábio Salomão, certa vez ele disse assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Agora hoje, com toda a tecnologia, não é? E a meteorologia, se torna um pouco mais fácil. Nós sabemos quando vai ventar e qual a velocidade do vento. Se você for aí no seu aplicativo aí de meteorologia, você vai ver se hoje à tarde vai ventar. Qual é a velocidade do vento, não é? Então, mesmo com toda a tecnologia, irmãos, há grandes vendavais que ainda pegam até os mais experientes profissionais de surpresa. Nós podemos viver em certos lugares 4 estações num só dia. Nós podemos estar num vendaval de manhã e à tarde está uma brisa suave. Eu toda vez que vou para o aeroporto, eu sempre olho para as árvores no caminho. Dependendo do movimento das árvores, eu sei se está a ventar muito ou não. Mas lá no aeroporto tem uma coisinha assim de tecido chamado biruta. Quem já ouviu falar esse nome, biruta? Por isso que no Brasil tem um ditado, né? Fiquei biruta. O biruta é aquela coisa que o vento entra dentro, eu não sei o nome que se dá aqui, os irmãos, se souberem, podem me dizer, que ele sabe o caminho do vento. O vento está para lá ou para cá. Dependendo do caminho do vento, o avião ele descola pelo caminho em que ele vai aterrar. Porque tem a ver com os ventos, não é? Então, por exemplo, na nossa viagem agora para São Tomé, na nossa ida, sempre quando nós estamos atravessando o deserto do Saara, dá muita turbulência, muita. E não foi diferente, teve alguma turbulência, não como das outras vezes, que já pegamos turbulência muito mais severas. E quando nós aterramos lá em São Tomé, o comandante e o copiloto estavam na mesma fila que nós. E aí o pastor Eduardo começou a meter conversa com eles. E aí o copiloto começou a conversar mais, e aí foram falar das turbulências. Aí eu entrei na conversa e disse assim para o copiloto: mas vocês não se assustam, pois não? Vocês não são pegos de surpresa? Vocês sabem de tudo que vai acontecer antes do voo. Aí ele disse assim: nem sempre. Porque há alguns ventos que estão numa nova corrente aí dos países da África, que muitas vezes somos pegos de surpresa. Mas nós somos, mas é o nosso trabalho. Nós estamos aqui para dar a volta a isso. Então, até esses grandes profissionais experientes, muitas vezes são pegos de surpresa, não é? Com a força do vento. Então, irmãos, algumas leis da natureza que governam o movimento dos ventos, eles ainda estão sendo estudados, né? E Jesus aqui, quando ele vai falar para Nicodemos sobre o vento, ele usa 2 palavras. É um jogo de palavras que Jesus está usando nesse versículo, que ele diz assim: o vento sopra onde quer. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, Jesus usa 2 palavras, vento e Espírito. E a palavra vento, no grego, é pneuma, que quer dizer sopro, que quer dizer espírito, que quer dizer vento, que quer dizer respiração. Por exemplo, eu sou tratada por uma pneumologista. Ela cuida dos meus pulmões, ela cuida dos meus brônquios, ela cuida de toda as minhas vias respiratórias. Pneumologista, pneumologia. Né? Então, pneuma, no grego, é espírito. Eu já tive pneumonia várias vezes. Uma delas, a primeira delas, irmãos, eu fiquei internada muitos dias. Eu tinha 7 anos de idade. E eu me lembro como se fosse hoje. Até os sentimentos que vinham ao meu coração, eu me lembro. Então, no grego, pneuma. E no hebraico é ruach. Ruar. Fala comigo assim, ruar. Ruar, que quer dizer vento, espírito, respiração, sopro. Não é? A palavra do Senhor diz que quando Deus criou o homem, fez o quê? Soprou. Ruar. O pneuma. Soprou no homem e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui está Jesus a conversar com Nicodemos. E antes de Jesus falar do vento, ele fala sobre o novo nascimento.
Jesus ele fala, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus quem não nasceu de novo. Não pode entrar no reino de Deus quem não nasceu de novo. Não pode ver nem entrar no reino quem não nasceu de novo. E Jesus, depois que fala do vento, irmãos, ele vai falar do plano da salvação para Nicodemos. Ele fala, porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, Nicodemos, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Nicodemos não entendeu, irmãos, Nicodemos não percebeu nada. Jesus estava dando uma ênfase na questão do novo nascimento, e Nicodemos ele não entendeu. E aí eu fico imaginando os dois a conversarem de noite e passa uma brisa. Ou talvez tenha passado até um vento um pouco fresquinho. Eu não sei onde eles estavam. Provavelmente eles estavam em Jerusalém. Jerusalém é bem alto. A gente, quando vai a Israel, sai do sul quente, sobe para Jerusalém, está um frio terrível, porque é muito alto. A própria Bíblia nos Salmos demonstra como Jerusalém é alto, como estão os montes à volta de Jerusalém. Então, realmente é uma cidade muito alta. E Nicodemos, ele era um fariseu em Jerusalém. E Jesus tinha ido para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, é provável que eles estivessem num lugar assim bem retirado, alto, e de repente passou aquele ventinho. Aí Jesus usou para fazer uma comparação. Já que Nicodemos não entendeu a questão do novo nascimento, aí Jesus fala, está vendo, Nicodemos, esse vento? Você não vê esse vento. Você não vê a origem, você não vê o destino. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Porque esse vento, ele sopra onde ele quer. Esse vento é soberano, você não o controla. Você não vê, mas você ouve. Você não vê, mas você sente. Ele sopra onde ele quer. Você não tem como controlar nem o vento, mas saiba que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como o vento não pode ser controlado, o Espírito também ele não pode ser controlado, ele controla. Nenhum homem consegue controlar o vento. Nenhum homem consegue também controlar o Espírito. Nós não vemos o Espírito, irmãos. Eu não vejo o Espírito Santo aqui. Mas eu sei que ele está aqui. Porque que eu, quando vou para o aeroporto, eu sei se está ventando ou não. Eu não vejo o vento, mas eu vejo o agir do vento nas coisas que ele toca. E na igreja a mesma coisa. Nós não vemos o Espírito Santo e muitas vezes por isso nós não temos temor. Muitas vezes por não vermos nós não temos reverência. Porque nós não temos uma relação, muitas vezes, com o Espírito Santo como ele deseja se relacionar. Muitas vezes nós vemos o Espírito Santo como o quê? Não como quem. O Espírito Santo não é o que as testemunhas de Jeová aí fora dizem que ele é, uma força, uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem todas as prerrogativas de uma pessoa. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo tem sentimentos. Ele é uma pessoa. Nós não o vemos, irmãos, mas nós podemos sentir a sua presença, identificar a sua presença, especialmente quando olhamos para a vida dos nossos irmãos que foram transformados. Como o Espírito Santo está a soprar. Olha para a vida daquela pessoa que foi liberta. Ela foi liberta dos vícios. Ela foi liberta da pornografia. Ela foi liberta das dívidas. Ela foi liberta da mentira. Ela foi liberta do inferno. O vento do Espírito está a soprar. Nós não vemos o vento, mas vemos o que ele está fazendo na vida das pessoas que ele toca. Olha para o casamento restaurado. O Espírito Santo passou ali com o seu vento, ele soprou e aquele casamento foi transformado. Não vemos, mas ouvimos. Ouvimos o seu som. Olha para aquela família em desgraça. Jesus entrou, o Espírito Santo passou, soprou. A família foi transformada. Irmãos, a igreja é uma bênção de Deus para esse mundo.
A igreja é uma bênção de Deus para esse mundo. E a missão da igreja é uma bênção de Deus. Ah, se o mundo tivesse consciência da importância da igreja na sociedade, o mundo valorizaria a igreja. Mas nós não podemos esperar isso, porque o próprio Jesus disse que nós seremos odiados de todas as gentes, por causa do nome do Senhor. O mundo quer vomitar a igreja, o mundo não está engolindo a igreja, o mundo quer vomitar a igreja, e graças a Deus por isso. Porque se todos falarem bem da igreja, é porque nós estamos fazendo tudo errado. Nós estamos indo na contramão do mundo. Não dá para ir de mãos dadas com o mundo. Não dá para tomar a forma desse mundo. Mas a missão da igreja é uma bênção, irmãos. Você olha muitas vezes um delinquente, um criminoso, uma pessoa que está à margem da sociedade porque só faz coisa errada, e Jesus entra na vida daquela pessoa através do trabalho da igreja. Aquela pessoa é transformada, passa a ser uma pessoa digna, e ela vai ser reinserida na sociedade agora como uma pessoa de bem. Olha para a missão da igreja. A igreja chega num lugar que não tem nada. Aí ela chega numa comunidade que não tem nada, uma pobreza, uma miséria. Aí ela leva recursos e lá abre um poço artesiano que vai dar água, vai prover água para toda aquela comunidade. Aí a igreja chega num lugar que tem um índice altíssimo de analfabetismo. As pessoas não estudam. Aí a igreja chega lá e abre uma escola, constrói uma escola. Manda para lá professores. Aí aquela comunidade vai ser educada, vai mudar aqui, ó, vai mudar sua mentalidade. Aí a igreja vê que está precisando de cuidados médicos, abre lá um hospital, uma clínicazinha. E aí o povo começa a ser abençoado. Irmãos, o trabalho missionário é uma bênção. Você sabia que essa igreja construiu uma casa na Síria? Muitos irmãos aqui passaram 2 ou 3 anos, todos os meses, dando oferta. E quando nós chegamos àquele valor de 6.000 euros, nós construímos uma casa em Alepo para uma família que perdeu tudo na guerra. Juntamente com uma missão que levantou recurso para muitas casas. Você sabia que há 100 crianças em Goré, na Guiné-Bissau, que recebem instrução, recebem ensinamento através daquilo que essa igreja está fazendo? Construindo uma escola. Enquanto a escola não está toda construída, ela tem aula. Nós mandamos recurso financeiro para os materiais. Os professores recebem materiais. Os professores recebem salário todos os meses, porque é essa igreja que manda os recursos para os professores receberem seus salários. Lá em São Tomé e Príncipe, agora com esse terreno, para que queremos um terreno? E Deus nos deu um terreno, irmãos, com água. Águas ali, ó. Vamos poder plantar, Olha, vocês têm de ir lá para visitar isso. Ou vão visitar ou vão para trabalhar. Depois do projeto feito, vamos mandar um grupo para lá para poder construir. Nós entramos assim no terreno, já tem uma árvore enorme de cajamanga. Os irmãos aqui em Portugal não sabem o que é cajamanga, não. Mas os brasileiros sabem, não é? Cajamanga é uma fruta que é misturada com manga. O resto eu não sei. Mas é gostoso. Faz muito sumo, é muito bom. Enorme, carregado de cajamanga. Aí nós vamos entrando no terreno. Gelado também é bom. Vamos entrando no terreno. É muito cacaueiro que fala? Que tem muito cacau? Cacaueiro? É, pastor? Muitos carregados. E aí eu peguei um pequenininho assim, falei, isso é o ato profético. O primeiro cacau que eu vou tirar dessa terra e vou levar para casa. Para sempre me lembrar de orar. Mas ali nós vamos ter o quê? Quase 5.000 metros quadrados. Nós vamos ter escola, nós vamos ter igreja, nós vamos ter a casa dos missionários, nós vamos ter camaratazinhas para poder recebermos grupos que vão para trabalhar lá, para nos ajudar a curto e a médio prazo. Nós vamos ter o Centro de Desenvolvimento Comunitário. Irmãos, a missão da igreja é uma bênção. E por que isso tudo acontece? Porque o Espírito está soprando. O Espírito está soprando, porque sem o Espírito a gente não consegue fazer nada. Por isso Jesus disse, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E um dos símbolos do Espírito Santo é o vento.
Um dos símbolos do Espírito Santo é o vento, que é invisível, mas é poderoso. E todos aqueles que são nascidos do Espírito também são incontroláveis. Por isso que o homem carnal não consegue compreender um filho de Deus que é cheio do Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo, você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai. Quem é do mundo não sabe de onde vem nem para onde vai. Agora, nós conhecemos a nossa origem e nós conhecemos o nosso destino. E enquanto nós estamos desde a origem até o destino, sendo soprados, nós estamos pelo Espírito de Deus, que tem nos conduzido aqui por essa terra no tempo em que nós vivemos. Parece loucura? E Jesus falou que tanto o vento quanto o Espírito, eles sopram onde eles querem. E o que o Espírito Santo que está soprando, ele deseja fazer? Desde a subida de Jesus para o céu, até a sua segunda volta. O que você acha? E nós já estamos em quase 2000 anos em que Jesus subiu para o Pai. O que você acha que Deus tem na sua mente, nos seus planos para fazer nessa terra? Nesse ínterim, entre a volta, a subida de Jesus e a sua volta. Irmãos, Deus quer transformar as nações. É para isso que a igreja existe. Para transformar as nações. Para que as promessas que Deus deu a Abraão, elas venham se cumprir ainda em nossos dias. Em ti, Abraão, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A igreja não tem outro motivo para estar aqui, irmão, senão para transformar as nações, colocar as nações debaixo do senhorio de Jesus. John Wesley, fundador do metodismo, ele tinha uma frase que ele dizia sempre: tua única incumbência na terra é ganhar almas. Tua única incumbência na terra é ganhar almas. É por isso que o Espírito do Senhor, seu fôlego, seu vento, precisa vir sobre a igreja, soprar sobre ela, impelindo-a a sair das quatro paredes, como ele fez com a igreja primitiva. O vento do Senhor veio sobre a igreja primitiva, e só depois que veio o vento é que a igreja pôde se mover, saindo de Jerusalém para a Judéia, Samaria e confins da terra. Como é que a igreja fez? Eu fico imaginando, será que o Espírito Santo, né, como se relaciona conosco, como caminha conosco, como vive em nós, será que o Espírito Santo ele fica nos pegando pela mão e nos levando? Levanta, vai, faz isso, faz aquilo. Eu fico imaginando diferente. Eu fico imaginando o Espírito soprando, não pegando na mão, mas soprando. Ele sopra, e eu imagino que enquanto o Espírito sopra, não é? E como nós não controlamos o vento do Espírito, a gente vai indo, vai caminhando, vai fazendo. Alguns resistem, mas não adianta que, por mais que a gente resista, a gente não controla. Ele sopra onde quer. E enquanto o Espírito sopra, Jesus está dizendo assim: ide, meus filhos, ide, em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês pegarão as serpentes. Em meu nome, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome eu dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. E o Espírito soprando. Foi assim que o Espírito Santo fez na igreja primitiva. Porque o Espírito do Senhor não sopra para a gente ficar parado. O Pentecostes mostra isso. Jesus disse: vocês fiquem parados em Jerusalém até que vocês sejam cheios do poder. Até que o Espírito Santo sopre sobre vocês. Depois que soprar, vocês vão se movimentar. Vocês vão sair. Vocês vão sair de Jerusalém, ó. Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas. Onde? Aqui em Jerusalém, ali na Judéia, lá na Samaria e até os confins da terra. Esse é o propósito de Deus, irmãos. O propósito de Deus em nos encher
do seu fôlego, do seu poder, da sua presença, é nos movermos em direção às vilas, às cidades, às nações. E tudo que nós fazemos deve ser em direção a isso. O pastor Eduardo perguntou aqui, você tem coragem de dar $15 mil aí de oferta? Eu lembro-me uma vez que eu fiquei muito admirada. E isso aconteceu à minha frente. Nós fomos numa conferência metodista, que tinha várias igrejas metodistas. Metodista Unida, Metodista Pentecostal, Metodista Livre, Metodista Exército de Salvação, Igreja do Nazareno, que é tudo raiz metodista. Fomos numa conferência na Inglaterra com vários missionários e pastores da Europa. Alguns vieram da América. Isso foi na Inglaterra. E quando nós chegamos lá, um colega disse assim, essa conferência custou 47 mil euros para trazer todos vocês, toda essa logística, bilhete, tudo. Quem pagou foi aquele senhorzinho que está lá bem velhinho. Ele é reformado, é um médico reformado. Ele sentiu no coração de pagar 47 mil euros para todos estarem aqui nessa conferência de evangelismo mundial da Igreja Metodista. E na primeira noite de culto, quem senta à minha frente? O irmãozinho lá. E é tipo aqueles cinemas, sabe? Teatro. A gente vai... Quem está para trás fica mais alto. E vai assim. Então, eu vi aquele irmão sentado à minha frente na hora da oferta. Eu não queria ver, irmão, mas eu vi. Eu não posso fazer o quê? Ele estava na minha frente. Na hora de tirar a oferta para evangelismo mundial, ele pega uma caneta, pega um cheque e faz um cheque de $2 milhões na minha frente. E eu fiquei tão tocada, tão emocionada, que eu disse assim, meu Deus, que coração esse homem tem, queimando pela evangelização mundial, de trazer-nos a todos aqui para que o nosso coração seja inflamado, para que não nos esqueçamos da essência do metodismo que nasceu debaixo de fogo. E o Wesley disse, a minha paróquia é o mundo, vamos levar o evangelho para as nações, não é? E eu fiquei muito, muito tocada com o que aquele homem fez, irmãos. Porque assim é o vento do Espírito. Quando o Espírito começa a soprar, para que você vai ver algo extraordinário acontecendo. E nem todo vento contrário é vento mau. Tem muito vento contrário que faz o barco tomar impulso. Tem muito vento contrário que não é maldição, não é bênção de Deus. Nós só precisamos identificar onde aquele vento está querendo nos levar. Quando o Espírito de Deus, em Gênesis 1, se movia sobre a face das águas, estava tudo num caos. A terra estava sem forma e vazia. Para tudo, porque agora Deus vai começar a criar. E Deus disse, haja luz e houve luz. Mas o Espírito estava se movendo, estava a soprar. Quando Deus tirou o povo do Egito, e o povo foi diante do Mar Vermelho, também teve de haver um sopro. Veio um sopro do sul, veio um sopro oriental, e soprou a noite toda sobre o Mar Vermelho, para que 3 milhões de pessoas pudessem passar a pés enxutos. E depois desses 3 milhões passarem, todo um exército foi morto. Porque o Senhor tirou o seu fôlego e as águas se fecharam. Irmãos, na visão de Ezequiel, Deus levou Ezequiel em visão no vale de ossos secos. E não estavam secos, estavam sequíssimos. Ali representando a nação de Israel. E aquilo que aconteceria com Israel no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Quando você entra num museu do Holocausto, você vê só o que naquelas fotos? Ossos secos. Ossos secos. Quando Israel tomou o seu último golpe e disse, não tem jeito mais, perdeu, pereceu a nossa esperança, não tem jeito. Fomos dispersos pelas nações. O que acontecerá agora com o nosso povo? Nós não temos um Estado, nós não temos um povo junto.
Acho que eles se esqueceram que diz a Bíblia que uma nação pode nascer num só dia. Foi o que aconteceu com Israel. Ezequiel 37. Vale de ossos secos. Podem viver esses ossos, profeta. Senhor, tu sabes. Então profetiza. Profetiza que vem o vento dos 4 cantos e assopre sobre esses ossos. E ele profetizou como Deus lhe disse, veio o vento e soprou sobre aquele vale de ossos secos e houve um movimento, houve um barulho, porque os ossos se uniram, cada osso ao seu osso. Não tinha vida. Ora e profetiza para que venha o Espírito e traga tendões, e traga músculos, e traga pele. E ele profetiza, e vem os músculos, e vem a pele, e vem os tendões, mas ainda não havia vida. Profetiza para que venha o vento e assopre sobre esses ossos, e traga vida, o espírito de vida. Vai soprar. E foi o que aconteceu no ano de 1948, quando o Senhor soprou novamente sobre Israel o vale de ossos secos. E num só dia Israel nasceu como Estado. Israel nasceu como nação perante todas as nações da terra. Deus cumprindo a sua promessa. O seu vento soprando para cumprir as suas promessas, irmãos. De fazer de Jerusalém o centro da terra. Louvado seja o teu nome, Senhor. E depois de ressuscitar, Jesus chega naquela sala fechada, onde os discípulos estavam com medo. Jesus diz, Pai, seja com vocês. Assopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Nós precisamos desse fôlego. Nós precisamos desse sopro. Nós precisamos dessa respiração de Deus. Irmãos, nessa manhã nós precisamos sentir o hálito de Deus sobre a nossa vida, porque nós não podemos fazer nada sem esse poder. Formação, informação não nos leva a fazer nada, a não ser fazer as coisas no piloto automático. E Deus não quer que a gente haja no piloto automático, na nossa força ou naquilo que a gente sabe fazer. Deus quer mover o seu vento, o sobrenatural que não pode ser controlado. Porque aquilo que eu posso fazer, eu posso controlar. Mas eu tenho de me envolver naquilo que Deus está fazendo. O vento do Espírito, que veio em Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga comigo, de repente, veio um vento. Soprou um vento. Impetuoso e veemente. Encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Nesse dia, dessa festa, 50 dias depois da Páscoa, Deus estava trazendo um tempo de liberdade. E essa festa era chamada de festa das semanas ou festa das colheitas. Ela vinha depois das chuvas Temporã e Serôdia e selava uma grande colheita. Irmãos, e nesse dia aqui, o que começou a acontecer? Uma grande colheita. Uma grande colheita. Por quê? O povo foi tudo cheio do Espírito Santo, começou a falar em outras línguas. Quem estava em Jerusalém, 17 nações, estava em Jerusalém, começou a ver aquele povo tudo falando nas suas próprias línguas, entendiam nas suas próprias línguas. Imagina, você é francês e eu começo aqui, e você está entendendo em francês tudo que eu estou falando. Uma vez nós estávamos na Grécia, num culto, e tinha lá um irmão da ilha de Malta, no culto. Aí o Senhor levou o pastor Eduardo a orar por aquele homem, pôs as mãos, ele estava sentado, o pastor Eduardo veio por trás da sua cadeira, pôs as mãos nele e começou a orar. Começou a orar em línguas. Começou a orar em línguas. E aquele homem começou a chorar. E ele disse, estou entendendo tudo que você está a orar. Que o Espírito Santo ali fez aquele homem entender na sua língua. E era uma língua que o pastor Eduardo nunca tinha orado antes. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. O povo começou a falar línguas. E o povo que não entendia falava, eles estão bêbados. E sabe o que aconteceu? O vento começou a soprar, o Espírito começou a soprar, irmãos. Sopra, sopra, sopra. E agora saem do cenáculo e sopra para fora das ruas de Jerusalém. Aí Pedro pega a palavra e diz, irmãos,
Nós não estamos bêbados, olha só. É de manhã. Nós não bebemos nada. Isso é para se cumprir o que disse a palavra, que nos últimos dias o Senhor ia derramar seu Espírito. Isso é o Espírito Santo agindo. E Pedro pega a palavra, prega com tanta ousadia naquele dia, que quase 3.000 almas foram batizadas, se converteram, a grande colheita de almas. E depois o vento do Espírito não parou mais, irmãos. Porque enquanto Pedro estava pregando, aquele povo estava sendo inflamado no coração. E o povo começou a falar assim uns para os outros: irmãos, o que nós faremos para ser salvos? Nós precisamos de saber como nós vamos ser salvos. Aí Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. E quase 3.000 vidas foram batizadas. Que avivamento! E a palavra diz que todos os dias tinha gente se convertendo. Todos os dias o Espírito Santo estava agindo através da sua igreja. Aí vem lá, Atos 3, Pedro e João, 3 horas da tarde, vamos orar. Aqueles inconstantes agora, eles querem orar, querem buscar Deus, porque unção não vem de graça. Unção tem de se pagar preço. Unção tem de buscar. Vamos para a igreja orar, vamos lá para o templo da Porta Formosa orar, 3 horas da tarde, quem está na porta? Um coxo, 40 e tal anos, coxo de nascença, chega lá, olha para Pedro e João e pede uma esmola, e Pedro, olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus eu te dou, levanta-te e anda, e aquele homem se levantou. Porque o vento do Espírito estava a soprar. E agora os religiosos, o que está acontecendo? Estão falando nesse nome aí do Nazareno. Açoitaram, bateram. Vocês não podem falar nesse nome. Vocês não podem se levantar nesse nome mais. Isso é uma seita. Aí Pedro pega a palavra e o Espírito soprando. Pedro pega a palavra e diz: Jesus é a pedra que vocês todos rejeitaram. Ele se tornou a pedra principal de esquina, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós não vamos parar de falar nesse nome. E ali, irmãos, quase 5.000 vidas agora são agregadas à igreja, porque o vento está soprando na igreja. E o vento, ele traz também juízo, porque Ananias e Safira entram lá diante dos apóstolos. E eles falam uma mentira em relação à oferta que eles colocaram no coração entregar, se vendessem uma propriedade. E chegam lá e dizem: nós vendemos por tanto. E era mentira. Foram fulminados os dois diante dos apóstolos, diante de Deus. E o vento está soprando. Tantas coisas começam a acontecer, irmãos. Estevão surge. Um jovem, escute jovem. Estevão era como você, um jovem, porém um jovem cheio do Espírito Santo. Um jovem cheio do Espírito Santo, que pregou uma mensagem de Gênesis até a vinda de Jesus. Leia lá, Atos 6, Atos 7, para você entender o ministério de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ah, mas o vento era contrário, mas era para glorificar o nome do Senhor. Porque Estevão foi apedrejado, mas enquanto estava morrendo, ele vê o céu aberto, vê o Senhor assentado no trono, vê Jesus à direita do trono de Deus, e ele faz uma oração: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. São alguém cheio do Espírito Santo, irmãos. E sabe o que aconteceu naquele dia? Ah, irmãos, naquele dia começou uma grande perseguição. Por quê? Porque o rei Herodes agora é usado por Deus. Não foi pelo diabo. Sabe Nabucodonosor, que entrou em Jerusalém e levou os cativos todos para a Babilônia? Os nobres, não é? Os importantes. Ele não foi levado para lá pelo diabo, ele foi levado por Deus. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. E agora o rei Herodes, aquele rei louco, estava sendo usado por Deus. Porque em Atos 1:8 Deus disse: vocês vão receber poder e vão sair de Jerusalém para a Judéia, Samaria e confins da terra. Veio o poder e eles ficaram tudo em Jerusalém.
Aí Atos 8 começa a perseguição. Herodes manda matar Tiago, Herodes manda prender Pedro, não é? E aí a igreja vai se dispersando. Em Atos a gente vê o vento soprando. Eles não sabiam para onde iam, eles iam embora. E a palavra do Senhor diz que aqueles que iam se dispersando pelas Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, eles iam pregando a palavra. E muitos iam se convertendo. Irmãos, a perseguição foi uma bênção para a igreja primitiva. O vento contrário muitas vezes é uma bênção para a sua vida. É uma bênção para a vida da igreja. E aí Filipe vai para Samaria. Chega lá, leva o avivamento para Samaria. Começa a pregar o Filipe. Prega, ora. O povo é curado, o povo está ali sedento, se convertendo. Simão, o mágico, se converte. E é tanto trabalho que a igreja de Jerusalém tem de mandar para Samaria Pedro e João. Chega lá Pedro e João pregando com ousadia. Aí o Senhor fala, Filipe, agora você vai para o deserto que tem lá um eunuco. E aquele eunuco se converte. Olha o vento, irmão, soprando na igreja. Soprando, soprando, soprando. O eunuco vai levar o evangelho lá para a Etiópia. Ah, meu Deus, como é que o Espírito Santo trabalha? E aí Pedro vai, recebe a palavra de Deus para ir lá em Cesareia. E chega lá em Cesareia, na casa daquele homem, Cornélio. Centurião romano. Prega a palavra e o Espírito Santo desce pela primeira vez sobre os gentios. Em Cesareia, irmãos, o vento do Espírito soprando e levando a igreja. O vento sopra onde quer. Tu não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Só se disponha, porque quem vai fazer a obra é Deus. Quem vai abrir os caminhos é Deus. Quem vai abrir os corações é Deus. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Só siga o fluir do vento do Espírito. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. E aí a coisa começa a pegar fogo. Porque o vento também serve para atear o fogo. Na minha casa, quando eu era menina, na casa dos meus pais, nós tínhamos fogo a lenha. Fogão a gás ou fogão elétrico, você vai lá, num instantinho acende o fogo. O fogo a lenha não, o fogo a lenha tem que pôr lá a lenha, o papel, sei lá, o óleo e tal, e tem que ficar soprando. Para o fogo pegar. E agora o fogo vai pegar, sabe por quê? Porque agora, aquele que começou lá a perseguir a igreja, e recebeu carta livre na época do Estevão. Estava diante do Estevão sendo apedrejado. E aquele povo tudo colocando lá, depositando as vestes do Estevão diante dos pés de Saulo de Tarso. Agora Saulo fala, não, eu não quero só perseguir esses cristãos aqui, não, em Jerusalém, não. Eu quero carta para ir lá para a Arábia Saudita. Eu quero carta para perseguir lá em Damasco. Porque esse povo está sendo disperso, a gente tem que tirar eles de onde eles estão indo. Vamos acabar com eles. E aí ele está indo na direção a Damasco, de repente, ele vê Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o perseguidor vai passar a ser perseguido. E agora que ninguém para mais a igreja, agora que ninguém para mais o vento do Espírito, porque agora aquele que se converteu realmente e recebeu a visão celestial, agora ele vai levantar discípulos, agora ele vai plantar igrejas, agora ele vai levar o evangelho para além das fronteiras de Jerusalém, para além das fronteiras de Cesareia Marítima, e ele vai para muitos outros lugares, inclusive na Europa. E ele vem para Filipos. Chega em Filipos, tem lá uma mulher chamada Lídia com outras mulheres no riozinho. Chega ali, ele conversa com elas e Lídia fala, eu sou crente também, eu quero entregar minha vida para esse Jesus. Eu sou filha de Deus também, venham para minha casa. E aí eles começam ali o trabalho. Filipos. E o vento está soprando, irmãos. Vamos imaginar, leia Atos dos Apóstolos e veja o vento soprando. Onde ele quer. Lídia foi a primeira europeia, a primeira pessoa da Europa a se converter a Jesus. Através do ministério de Paulo, o que era perseguidor. E aí agora, Paulo está andando lá na cidade. E vê uma bruxa lá. Uma pitonisa.
Começa a elogiar Paulo. Paulo não gosta daquilo. Tem discernimento, porque o vento do Espírito está ali. Tem discernimento que aquela mulher está falando aquilo pelos demônios. E ele ora e ela se converte a Jesus. E ela dava lucro para os seus senhores. E eles têm raiva e mandam prender Paulo e Silas. E Paulo e Silas vão para a prisão. Olha, o vento contrário veio. Mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque lá na prisão onde eles estavam, tinha lá também o carcereiro, guardando Paulo e Silas e outros presos. E à meia-noite eles estavam cantando, orando, cantando louvores a Deus. O vento do Espírito chega, um terremoto acontece, todas as cadeias são abertas, eles são soltos. E o carcereiro fica desesperado, porque se um preso for solto, ele paga com a vida. Aí Paulo diz, calma, não se suicida. Todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Aí ele fala, diga para mim como eu faço para me salvar. Irmãos, quando o vento do Espírito vem, as pedras começam a clamar, irmãos. Aí Paulo olha para aquele homem e diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, não só tu, mas tu e a tua casa. Ah, então vão lá na minha casa falar desse amor de Deus. Vão lá na minha casa que eu vou dar uma comidinha para vocês. Vão lá na minha casa que eu vou limpar esses vergões. Vai lá Paulo e Silas na casa daquele homem, todos se convertem e a primeira igreja na Europa começa por causa do vento do Espírito Santo que começou no dia de Pentecostes. E foi impelida, né? A igreja impelida pelo vento contrário da perseguição. Ah, meus irmãos, Jesus disse que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito aqui? Irmãos, nós precisamos de um vento contrário, irmãos, de vez em quando em nossa vida. Porque nós estamos muito acomodados. Muito acomodados. Pastor Eduardo, hoje na escola dominical, falou que muita gente vai ser salva no fogo, né? Na fumaça. Mas chegar no céu só na fumaça. Gerando fumaça. E assim, o vento do Espírito precisa de soprar sobre nós. E nós precisamos de nos render a Ele. Na igreja primitiva Ele veio. E nós vimos os seus resultados. Atos 2:47, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 12:24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 16:5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. O vento do Espírito faz isso. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas nós podemos ouvi-lo e ver o seu agir. Agiu na igreja primitiva. E o segundo Pentecostes aconteceu, irmãos, no século 15, 16 e 17. Nesses séculos em que começou a reforma, Deus levantou Martinho Lutero para trazer a reforma protestante, uma reforma política dentro da religião. 200 anos depois, o Senhor traz uma outra reforma, a reforma espiritual, através de John Wesley, de João Calvino. O Senhor trouxe essa reforma espiritual através de tantos homens e mulheres de Deus. E os resultados desse segundo Pentecostes, desse vento de Deus que veio sobre a igreja, os resultados foram milhares de conversões, vidas se rendendo em arrependimento. O ardor missionário acontecendo, não é? Através dos irmãos morávios e tantos outros. Os irmãos morávios chegaram a se vender como escravos, para se infiltrarem no meio dos escravos em muitas nações, para falar-lhes do amor de Deus, irmãos. John Wesley foi impactado com a vida dos irmãos morávios. Wesley foi pregar na América e quando voltou, estavam os irmãos morávios dentro do navio. E aconteceu uma grande tempestade e o navio estava mais para lá do que para cá. E o Wesley estava com muito medo, não tinha certeza da sua salvação. E olhou aquele grupo lá, eram os irmãos morávios lá, conversando, rindo, brincando, como se nada tivesse acontecendo, adorando a Deus. E o Wesley chegou para eles e disse, como é que vocês podem estar calmos?
E eles disseram, nós temos certeza da nossa salvação. Se acontecer alguma coisa e nós morrermos, nós vamos estar com o Senhor. Eu também quero essa certeza. Eu sou um pregador e não tenho a certeza da salvação. E quando ele volta para a Inglaterra, ele tem o seu coração estranhamente aquecido. Ele é batizado no Espírito Santo. E o vento agora começa a impeli-lo para todas as nações. O ardor missionário, irmãos, em que a igreja foi indo para as nações, levando hospitais, escolas, fazendo a obra de Deus. E eu quero ler com você um texto que eu achei muito interessante. Esse texto diz assim, na perspectiva missionária, desde os séculos XV em diante, gerou um enorme e prolongado impacto, sobretudo em 3 áreas. Primeiro, despertou a igreja para a tradução, leitura e distribuição da palavra em toda a terra. Antes da Reforma Protestante, a Bíblia estava disponível em menos de 10 línguas. Hoje encontra-se traduzida e distribuída, total ou parcialmente, em 2.500 idiomas em todo o mundo. Apenas na cidade de Genebra, na Suíça, sob a orientação do reformador João Calvino, havia 38 oficinas tipográficas para a reprodução da Bíblia e panfletos apologéticos em meados do século XVI, envolvendo mais de 2.000 pessoas no trabalho de impressão e distribuição de material bíblico nos países vizinhos, sob risco de encarceramento ou morte. Ontem eu recebi a Bíblia 100% traduzida no dialeto crioulo. Eu chorei, porque eu lembro-me que há 23 anos atrás eu fui na Guiné-Bissau. E alguns irmãos da missão Wycliffe, que trabalha com a tradução da Bíblia em vários dialetos, eles estavam lá no centro de Bissau, e uma senhora com mais de 20 anos de Guiné-Bissau fazendo a tradução de alguns textos para o crioulo. Colocaram fogo na casa, perdeu tudo. E ontem eu recebi, de Gênesis a Apocalipse, a palavra toda traduzida no dialeto crioulo, para a glória do nome de Jesus. Isso é o vento do Espírito soprando. É o vento do Espírito soprando, porque esse evangelho do reino será pregado em todas as nações como testemunho, e então virá o fim, disse Jesus. Segundo, promoveu a pregação intencional do evangelho e plantio de igrejas. Entre 1553 e 1562, a Igreja Reformada de Genebra enviou para a França centenas de missionários e, como resultado da pregação pública do Evangelho, foram organizadas cerca de 2.000 igrejas e 2.000 escolas confessionais com cerca de 3 milhões de convertidos em um país, na época com 20 milhões de habitantes. Apenas no ano de 1561 foram enviados 142 missionários de Genebra para a França. Você sabia que Genebra foi o segundo maior e único avivamento que houve no mundo? Só houve 2 avivamentos verdadeiros até hoje, que tocou todas as classes da sociedade: o avivamento de Jerusalém e o avivamento de Genebra, com João Calvino e tantos outros. Terceiro, ensinou que a pregação do evangelho deve ser realizada por toda a igreja, em todo o mundo, em todas as gerações. Que a igreja evangélica herdeira da verdade bíblica resgatada na reforma protestante do século XVI, levante-se para glorificar o nome de Deus, indo para as ruas, condomínios, cidades, desertos, matas e ilhas, a fim de proclamar a sua salvação para aqueles mais de 4.000 povos e 1.800 línguas que ainda nada ouviram de Cristo. Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra mudou e começou a impactar o mundo. Ela foi radicalmente transformada. Isso porque milhares de pessoas foram transformadas. Trabalhadores e membros das classes mais elevadas tiveram sua moral e costumes transformados. Tanto na religião quanto na moral, o país passou por uma completa revolução. Foi nesse período que surgiram as obras sociais de caráter cristão, as escolas dominicais, um dos primeiros passos na educação popular da Inglaterra. Você sabia?
que um dos primeiros passos na educação popular da Inglaterra foi a escola bíblica dominical. Fala para a pessoa que está do seu lado, venha para a escola bíblica dominical. A abolição do comércio de escravos, as reformas nas prisões, hospitais, bem como o movimento missionário que alcançou muitos países na Ásia, África e Américas. A transformação que a Inglaterra experimentou foi tão grande que muitos historiadores afirmam que não fora isto, fatalmente o país também sofreria as agruras de uma revolta interna como a Revolução Francesa. A estas transformações também se atribui a ascensão da Inglaterra à posição de líder entre as nações no século passado. O que operou essa transformação? A que se deve tamanha mudança? Os historiadores observam que o governo do país não pode reivindicar o crédito pelas mudanças. Moralidade não pode vir à existência através de decretos, leis e estatutos. Até hoje as pessoas jamais vieram a ser religiosas por meio de atos parlamentares. A Igreja da Inglaterra como instituição também não pode reivindicar este crédito. Os bispos, arcebispos e clero que descrevemos há pouco jamais poderiam ser os instrumentos de tal obra. Qual então foi a fonte e quais os instrumentos de tamanha transformação? Deus foi a fonte, o Espírito Santo foi a fonte e uma dúzia de homens simples, a maioria ministros da Igreja da Inglaterra, eles foram os instrumentos. Aprove a Deus escolher alguns de seus servos fiéis. Não eram poderosos, nem pessoas de nobre nascimento. Entretanto, foram estes homens humildes, mas fiéis, que Deus escolheu para envergonhar os fortes, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Homens como George Whitefield, John Wesley, William Green, Samuel Walker e tantos outros. Soberanamente escolhidos por Deus, habilitados, ungidos e revestidos de especial graça, eles sacudiram a Inglaterra de um extremo ao outro com a antiga arma apostólica da pregação. A espada que o apóstolo Paulo empunhou com poderoso efeito quando tomou de assalto as fortalezas do paganismo 18 séculos atrás, foi a mesma espada pela qual eles obtiveram as suas vitórias. Proclamavam a palavra de Deus. O que esses homens pregavam? Todo o conselho de Deus, especialmente doutrinas como a suficiência e a supremacia das Escrituras, a total corrupção da natureza humana, a morte expiatória de Cristo na cruz, a justificação pela graça mediante a fé, a necessidade universal de conversão e de uma nova criação pelo Espírito Santo, a união inseparável da verdadeira fé com a santidade pessoal, o ódio eterno de Deus pelo pecado e o seu amor pelos pecadores. Isso é que a igreja pregava. Motivada e impelida pelo Espírito Santo. Irmãos, e o terceiro grande Pentecostes está para acontecer em nossos dias. A promessa de Joel vai se cumprir e nós não vamos poder controlar. É disso que a igreja precisa, escute-me. É disso que você e eu precisamos. Não é de mais informação. É do poder do Espírito Santo. Irmãos, é a unção que despedaça o jugo. É a unção que quebra o jugo. Diz a palavra de Deus. Nós precisamos disso. E os resultados, filhos e filhas profetizarão. Jovens terão visões, velhos terão sonhos. Um dos lugares mais impactantes que eu visitei foi a Igreja do Lixo, ou conhecida como a Igreja da Caverna. Igreja da Gruta, né? No Egito. Como que o vento do Espírito sopra onde nós não imaginamos, irmãos. Na época que aconteceu um terremoto no Egito, no Cairo, olha o vento contrário. Os cristãos, eles eram mantidos nas ruas, o rei não gostava dos cristãos. Então os cristãos, eles trabalhavam no lixo, na rua. Por quê? Porque os cristãos, eles eram vistos como malditos, infiéis.
Mas aconteceu no Cairo um grande terremoto e abriu uma cratera num grande monte, uma cratera muito, muito grande, de quilômetros. Aí o rei disse assim: olha, os deuses estão nos abençoando, porque o que nós vamos fazer com esses cristãos que ficam nas ruas, denegrindo a imagem da nossa cidade? Vamos colocá-los lá nessa fenda, nessa rocha, porque os deuses abriram essa fenda para colocar esse povo lá. Só que o povo foi morar lá e Deus começou a prosperar. Os crentes começaram a trabalhar com a reciclagem do lixo. E quando nós passamos para ir na igreja, porque no final dessa cratera que foi aberta na rocha, tem uma gruta muito grande. E lá tem uma igreja cristã, igreja copta. Sabe quantos membros tem aquela igreja? 12 mil membros. Nós estamos aqui num país livre, que não há uma igreja com 1000 membros. Lá no Egito, essa igreja tem 12 mil membros. E aí o povo começou a prosperar, construir apartamentos, começou a ter carros novos, começou a reciclar o lixo e a vender, começou a crescer. E lá nessa gruta, irmãos, a gente passa por essa rua toda, quilômetros e quilômetros, tanto lixo, tanto que a rua chama-se a Rua do Lixo mesmo. Se você for no Google, você vai ver. Lá no final tem aquela gruta. E há alguns anos atrás, se você for no YouTube, você vai ver esse culto. Colocaram naquela gruta 70 mil pessoas. E elas com mãos erguidas. Muçulmanos convertidos a Jesus. Dizendo: Yeshua, Yeshua, Yeshua. Porque o vento sopra onde quer, irmãos. O vento do Espírito está soprando lá no Egito. As igrejas no Egito têm 10 mil, 20 mil membros. As igrejas do Egito têm canais de televisão que levam programas e programas em árabes para todo o Médio Oriente. 5 milhões de pessoas estão assistindo por dia a essas pregações em árabe. Estão se convertendo a Jesus. E nós estamos aqui dentro dessas 4 paredes achando que isso aqui é o mover do Espírito Santo. Ele está soprando lá fora. E quer soprar aqui para que daqui nós saiamos. Como a igreja primitiva, levando a palavra para os 4 cantos da terra. Nós precisamos de poder, irmão. Diga comigo: eu preciso de poder. Eu preciso do poder de Deus. Porque se nós não tivermos o poder de Deus, nós não vamos fazer nada. Maria só conseguiu gerar Jesus porque ela foi cheia do Espírito Santo. Desceu sobre ela o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo cobriu Maria com a sua sombra. E ela pôde gerar o Filho de Deus. Sem Ele, sem o Espírito Santo, nós não podemos nada. E a igreja primitiva nos prova isso. Vamos ficar de pé. Precisamos de Ti, Senhor.